Fala galera, bom dia a todos, passando aqui para a gente conversar um pouco sobre o nosso futebol. Os dois representantes nossos aqui no Campeonato Brasileiro, eles vão jogar amanhã, O Vitória joga mais cedo, à tarde, o Bahia joga um pouco mais tarde, no início da noite, e torcendo aí para que eles possam conseguir vitórias dentro dessa competição. Bom, antes de falarmos dos jogos propriamente ditos, vamos falar sobre essa questão de especulação de jogadores. Nós sabemos que quando chega nesse período, novembro, dezembro, aí, meu amigo, é uma festa, É uma festa de empresários, de jogadores. Se fosse contabilizar até janeiro quantas especulações de jogadores para Vitória e para Bahia, a gente poderia colocar aqui uns 50 para cada time. Essas coisas acontecem. Eu quero fazer um comentário principalmente nessa questão do Bahia, na relação de que tem se especulado por aí de dois jogadores. Eu acredito que é verdade, eu acredito que deve estar acontecendo mesmo, o Rodrigo Nestor. Por quê? Porque tem todas as evidências, o Rogério Ceni foi treinador desse jogador. O jogador, São Paulo não tem muito interesse em continuar com ele, pelo que a gente tem escutado aí. O presidente do São Paulo já deu um toque ontem, falou até que o Rogério trabalhou com ele, conhece ele e tal. Então esse aí deve ser uma realidade. É bom que se diga que nada saiu do Bahia. Não foi o Bahia, através da sua comunicação ou de algum diretor. Aliás, o Bahia não fala de nada, O Bahia tem esse grande problema. O Bahia, a comunicação do Bahia com o seu torcedor, com a imprensa, é terrível. Não existe comunicação praticamente para falar sobre um erro de arbitragem, para falar de uma contratação, por que não trouxe jogadores no meio do ano, essa coisa toda, de trazer até que trouxe, Trouxe o Borducci e trouxe o Lúcio, mas muito pouco para aquilo que o torcedor criou a expectativa de que o Bahia pudesse fazer dentro desse Campeonato Brasileiro. Mas o Rodrigo Nestor, voltando ao assunto, pode ser a contratação do Bahia. Eu só acho que não é momento para isso. Não é momento para isso. O Bahia, faltam 5 jogos, o torcedor está meio que com uma certa revolta do que aconteceu, não pela campanha do Bahia, que se formos comparar, desde quando o Bahia começou a jogar a questão do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, que o Bahia não chega numa posição como essa. O Bahia hoje está na 8ª posição, a melhor posição do Bahia foi na 11ª, então é uma evolução, mas o futebol não se olha só por um ponto, você tem que olhar desde o início, você tem que pegar, fazer um apanhado e colocar, bom, é real isso aí, essa posição que o Bahia está, não é, a realidade é essa, porque houve investimento, o Bahia fez contratações, e não estou falando das duas que eu acabei de mencionar aqui do meio do ano, de Lúcio e de Borducci. O Bahia no início do ano fez boas contratações, tirou jogadores importantíssimos nos seus times, como o Caio Alexandre, que era do Fortaleza, como o Jean Lucas, que veio do Santos, como Everton Ribeiro, que veio do Flamengo. Então o Bahia fez contratações no início do ano, fez um primeiro turno muito bom e de repente desandou tudo no segundo turno e o Bahia teve uma queda de rendimentos extraordinária, Então o torcedor se frustrou com isso, o torcedor ficou frustrado. Então o que o torcedor espera pelo menos é que o Bahia dê para ele uma possibilidade de pré-libertadores para o ano que vem. Mesmo que o Bahia já saia logo no primeiro jogo no ano que vem, mas pelo menos foi para a pré-libertadores. Quantos anos o Bahia não participa de uma Libertadores da América? Então essa coisa de que essa especulação de que vai trazer esse, que vai trazer aquele, não é legal. Fora que, se ainda fosse a especulação de que o Bahia vai trazer o Garro, um exemplo, um grande jogador do Corinthians, o Bahia está trazendo Arias do Fluminense, o Bahia está querendo contratar um grande jogador de futebol, tudo bem. Mas quando você fala em Rodrigo Nestor, não é um jogador da primeira linha do futebol brasileiro, pelo menos até aqui não foi. Pode chegar no Bahia e dar certo? Pode, mas eu vou muito no futebol por tendência, Para mim, hoje, o Rodrigo Nestor é como um Depena, é como o Cittadini, que esteve por aqui, que nós fizemos esse tipo de comentário no momento que o Bahia anunciou que ia trazer esse atleta. Pode trazer o Rodrigo Nestor? Pode, contanto que o Bahia vá lá e traga aqueles 5, 6 jogadores com característica
de titularidade, chegando aqui no Bahia para vestir a camisa de titular para o ano que vem, né? Como eles da diretoria, eles falaram ano passado que era ano 0, esse ano 1, e o ano que vem expectativa de coisas melhores para a equipe tricolor. E o outro, Léo Pelé. Léo Pelé, com todo respeito ao jogador, né, eu acho assim uma piada de mau gosto, essa coisa de Léo Pelé já passou por aqui. Primeiro que eu nem sou adepto dessa coisa do jogador já passar pelo time e voltar novamente. Não é um grande jogador, muito criticado no Vasco da Gama, jogando lá de zagueiro, quarto zagueiro. Esteve aqui como lateral esquerdo, já não foi um grande jogador, jogando por aqui. Oscilou muito titularidade e reserva. Então, aí, meu amigo, para aquilo que se pensa para o Bahia o ano que vem, não seria realmente uma grande contratação. Então, o momento também não é para isso. Faltam 5 jogos para terminar o campeonato e o Bahia precisa... Os adversários do Bahia, se você for olhar, tirando o Palmeiras, são adversários que estão brigando lá atrás na tabela, onde o Bahia pode, de repente, voltar a jogar um bom futebol, se reorganizar em campo, voltar a confiança e o Bahia ganhar algumas dessas partidas. Não acredito que o Bahia vai ganhar em 5, mas algumas dessas partidas até o final e dar essa alegria ao torcedor de final de ano, que é o Bahia participar da pré-Libertadores. Sobre o Vitória, a situação é um pouco mais delicada, porque há poucos dias atrás, uns 10 dias atrás, antes do jogo do Corinthians, quando o torcedor do Vitória começou a se empolgar, e a verdade é essa, é o contrário do torcedor do Bahia, que viu o Bahia fazer um grande primeiro turno. O Vitória fez um péssimo primeiro turno. E o segundo turno mal, o Vitória bem no segundo turno. Então o torcedor se empolga com isso. Então antes do jogo contra o Corinthians, quando o torcedor do Vitória viu o Vitória ganhando seus jogos, né, fazendo boas partidas, não só ganhando, mas com um rendimento muito bom dentro de campo, então o que é que o torcedor achou? Vai para a Libertadores, vai passar o Bahia dentro da tabela de classificação. E a gente dizia aqui, calma, torcedor, a situação do Vitória ainda é perigosa. Vitória só está 4 pontos à frente da zona de rebaixamento. E olha o que aconteceu, uma derrota só, perdeu para o Corinthians e aí ficou a só 1 ponto da zona de rebaixamento, com vários clubes ali que estão atrás de Vitória com 37 pontos, Vitória tem 38. Então, eu já venho falando desde o início, quando se cogitou, renovação de Carpini, vai renovar com o Luan, já está querendo comprar Alejandro. Gente, calma, não é hora de estar falando disso, foco no que está fazendo, que de repente você tira o foco daquilo que está fazendo, do que é importante, do que é prioritário, né? E buscar uma coisa que você pode fazer depois, acaba prejudicando o foco, que são os jogos finais desse Campeonato Brasileiro, muito importantes para o Vitória. Então, não vejo um momento propício para fazer isso. Pode se fazer, até porque não se sabe se o Vitória vai ficar na primeira divisão, se o Vitória vai ficar na segunda divisão, e você está querendo já fazer planejamentos para o ano que vem, sem ter uma situação de futuro definida para a equipe do Vitória. Então, eu acho que o Vitória tem que focar, principalmente agora no Criciúma, que é o jogo de amanhã, esse jogo de quarta-feira à tarde, onde o Vitória precisa vencer, porque ao contrário do Bahia, o Bahia tem sim esse jogo do Palmeiras difícil, mas tem outros jogos mais, né, contra times que estão lá atrás. Não é que sejam fáceis os próximos jogos, mas se você falar teoricamente, os jogos do Vitória, o Vitória pega o Criciúma lá, que não é fácil, lá no Heriberto Rilse, não é fácil, mas é um time que o Vitória tem toda a condição de ganhar. Eu vejo o Vitória jogando melhor do que o time do Criciúma. Aí depois o Vitória vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, disputando o título do Campeonato Brasileiro. Aí o Vitória tem Grêmio, Grêmio, Fortaleza e Flamengo. Então são jogos dificílimos, porque vai pegar o Grêmio e o Fortaleza em casa, depois desses dois fora, e fecha contra o Flamengo jogando no estádio do Maracanã. Então o foco, na minha opinião, tem que ser total nessas 5 partidas. O Carpini tem que fechar e blindar o grupo do Vitória, para que o Vitória volte a jogar, que o grupo não tenha se assustado com a derrota do Corinthians. Perdeu para um time que está numa evolução muito boa, que fez grandes contratações no meio do ano, na janela que abriu em julho e agosto, tá? Vinha, né, com grandes jogos contra times que estão disputando na cabeça da classificação do Campeonato Brasileiro, né? Não deve se assustar com isso, deve esquecer o jogo do Corinthians e voltar a jogar aquele futebol que vinha jogando no segundo turno, onde o técnico Carpini conseguiu coletivamente arrumar o time do Vitória, conseguiu extrair dos seus jogadores o melhor, haja vista que vários jogadores cresceram muito dentro de campo. Wagner Leonardo, que estava assim, o Mateuzinho,
né, no meio de campo ali carregando o time, Alejandro fazendo os gols, Esteves na lateral esquerda, esses jogadores que entram ali no meio de campo, na cabeça de área, que cresceram também dentro do comando do Carpini. Então é momento do Vitória realmente focar em seus jogos finais desse Campeonato Brasileiro e não estar preocupado com renovação de contrato, com o que vai acontecer no ano que vem, já que não está definido o futuro do Vitória. Então era isso, minha gente, que eu queria falar com vocês. Estava com saudades aqui nos nossos vídeos, né? Como estamos tendo muito poucos jogos, mês passado em outubro tivemos 3 jogos do Bahia, 3 jogos do Vitória só. E é bom a gente fazer um vídeo, né, com jogos aparecendo. Tem jogo da seleção brasileira hoje, eu sei que a seleção não está empolgando muita gente não. Grande abraço, minha gente, que Deus abençoe a todos aí.